Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 8 de março. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e estou aqui mais uma vez para acompanhar todos vocês neste fechamento de mercado. Ibovespa aí que fechou em leve queda, né? Alguns ativos fecharam muito bem no dia de hoje, mas vale aí puxando bastante para baixo, vou mostrar para vocês logo menos. Se você está aqui pela primeira vez, eu já te convido de imediato a se inscrever no canal, a ativar aí o sininho das notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo existente no canal, tá? E gostaria de informar também que a partir de amanhã o nosso radar do mercado se iniciará às 11 horas da manhã, tá? Não mais às 10h45. Então, para todo mundo que acompanha, o início do nosso radar do mercado a partir de amanhã passa a ser às 11 horas da manhã, tá bom, pessoal? Então, a live programada de amanhã já vai ser nesse horário aí, tá? Então, eu vou rodar aqui a vinheta, peço gentilmente aí que vocês deixem o like, o joinha de vocês e as BDRs também. Trouxe aqui 3 pedidos hoje, hein? Hoje sim, rodando a vinheta certa aí, né? Rodando a vinheta certa, deixa eu só colocar os ativos na tela. Ontem que comentaram, inclusive, que era pro Dalton ter feito aqui essa análise de fechamento, né? Depois dessa pancada aqui para baixo, o Dalton tinha que ter feito aí o fechamento em queda, mas enfim, né? Vamos continuar aqui. Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, Anin 3, Rail 3, Bepac 11, LRN 3, Loja Sênior, BR Foods, GGBR4, IP3, Taesa, Aura 33, Disney 34, Disb 34 e IVVB 11 serão aqui as duas BDRs e o ativo escolhido é o ETF escolhido aqui, tá? Esse ETF principalmente por conta de um pedido do Bruno, é uma dúvida técnica que ele tem, eu vou esclarecer. A dúvida dele é com o S&P 500, mas eu vou esclarecer com o IVVB que dá na mesma, tá? Vai ficar claro aí a hora que eu tiver nesse ativo para vocês. Então, vamos lá. Ibovespa na tela, 0,35% de queda no dia de hoje, perdendo aqui a mínima do pregão de ontem. Então, depois de um forte candle aqui de baixa, testando um nível importante de suporte na região ali dos 111.500 pontos, no dia de hoje um candle de indefinição vai aumentando a probabilidade de o próximo candle ser um candle de baixa. Então podemos ter aí amanhã mais um pregão apresentando esse movimento, esse contínuo movimento aqui de queda. E qual seria o próximo suporte mais relevante? Basicamente essa região aqui da média móvel de maior periodicidade, que é de 62 períodos, na faixa dos 110.490 pontos. Que seria o que, Kaique? Seria basicamente aqui testar a região da média móvel de 13 períodos lá do gráfico semanal, na região ali dos 110.831, tá? Então, bem próximo aí, é claro que não é exato, mas bem próximo uma da outra aí, então de poder vir, de fato, testar esse nível de preço aqui, o Ibovespa. O que retoma um viés muito negativo, Kaique? Como já mencionado, a perda da mínima deste último fundo aqui na faixa dos 109.125 pontos. Por que, Kaique? Porque esse fundo aqui foi o responsável, principalmente esse dia, tá? Os compradores foram responsáveis por deixar esse pavio gigantesco aqui para baixo e devolvendo o índice lá para um nível de suporte importante. Então, se a gente perde aqui esse nível de preço, a gente está falando que tudo que aconteceu naquele dia simplesmente foi por água abaixo, ou seja, toda aquela força apresentada dos compradores naquele dia em específico foi jogada ali por água abaixo, tá? Então, isso aí seria como se os vendedores aí pegassem um caminhão e passassem por cima de todo mundo, tá? Então, isso aqui é algo relevante, tá? Essa perda de mínima. Então, por hora, temos esse suporte no 110.500 e se perder aqui essa mínima do 109.120, aí já começa a complicar um pouquinho mais, já acende um pouco um sinal vermelho aqui no curto prazo do papel, do Ibovespa. Falando aqui do mini índice, no dia de hoje, por enquanto, alta de 0,38%, chegou a abrir dentro de um gap de alta, apresentou uma valorização durante o dia de 1,6% de alta. No gráfico de 60 minutos fica mais clara a região do gap que eu mencionei, se aproximando bastante ali de um nível de resistência que é a região da média móvel de 13 períodos e na sequência veio aqui para fechar o gap, fechou o gap, respeitou como nível de suporte, apresentou repique, testou a resistência, que é a média móvel, e mais uma vez
testando aqui esse suporte basicamente aí na faixa dos 112.220 pontos. Amanhã abriu já dentro de um gap de baixa, perdendo aqui esse nível de suporte ou até mesmo esse último fechamento ali no 111.800. Qualquer recuo do preço gerando um novo sinal de baixa e no 112.200, foco na ponta vendedora, tá? Então abriu, reforçando. Abriu dentro de um gap de baixa, apresentou repique e topo descendente, foco na ponta vendedora. Abriu dentro de um gap de baixa, já em cima desse suporte, lateralizou e confirmou o pivô de baixa, foco na ponta vendedora também. Pelo gráfico de 10 minutos, para ficar mais claro, seria já basicamente abrir perdendo essa região aí dos 112, 170, tá? Então abra aqui perto, qualquer repique é sinal de venda. De maneira oposta, abre aqui em cima, já dentro de um gap de alta, acima da média móvel, um recuo do preço até esse nível de preço, abre possibilidade de compra através do sinal de fundo ascendente. Seria melhor ainda se esse gap de alta fosse aberto aqui, ó, acima desses topos anteriores. Que região é essa, Kaique? A região aí dos 112.930 pontos, tá? Então, abra aqui em cima de um nível de resistência desse topo e gera um sinal de fundo ascendente aqui mais acima. Aí eu fujo de toda essa lateralização que vinha sendo apresentada, tá? Enquanto não voltar para cima da média móvel, para cima dos 112.930, foco aí mais na ponta vendedora no mini índice amanhã. Dólar. No dia de hoje, queda aí de 1,08% até o momento. Basicamente ainda dentro de um movimento mais lateral, não tem perda de mínima aqui, mas também não ocorreu superação de máxima no dia de hoje. Gráfico de 60 minutos, abriu dentro de um gap de baixa, em cima de um suporte, que é a região da média móvel e toda essa região de lateralização anterior. Ficou estável aqui durante o dia, inclusive, mas apresentou queda no finalzinho, veio testar essa região de suporte na faixa ali dos 5,083,50 e amanhã abriu devagar aqui, testou a região da média móvel mais uma vez e apresentou novo sinal de baixa aí no 5,100, foco na ponta vendedora tentando pegar a sequência desse movimento de queda, tá? O que seria interessante para compra? Eu já abri aqui em cima da resistência e só apresentar um recuo do preço gerando um novo sinal de alta acima da média móvel. De maneira mais clara, aqui pelo gráfico de 10 minutos, eu abro aqui em cima dentro de um gap de alta, em cima da faixa de resistência aí mesmo, toda essa lateralização, essa bagunça aí anterior, e um recuo do preço vindo buscar a região da média móvel ou ainda essa região de topo no 5,100, abre possibilidade de compra. Ou seja, eu preciso procurar por sinal de compra acima aí dos 5,100 basicamente no dólar amanhã no gráfico de 10 ou de 15 minutos para trazer um viés mais positivo. Tá? De maneira oposta, deu sequência aqui no movimento de queda desse topo descendente que veio sendo apresentado neste momento, tá, pessoal? Para ficar mais claro, deu sequência no movimento, seria uma possibilidade de abrir a venda aí com stop aqui em cima, tentando pegar a continuidade. Melhor ainda se já abre aqui perdendo esse sinal de fundo, esse fundo aqui apresentado, que aí qualquer repique abre possibilidade de venda, seja apoiado pela média móvel ou depois de fechar o gap, ou ainda se nem consegue apresentar força, né? Eu abro aqui já dentro de um gap de baixa e já testo direto essa região aí desse fundo no 5,086, seria outra possibilidade de venda. Nossa, Kaique, por que você está falando tão detalhado, né? Vou até mostrar no mini índice aqui, porque realmente eu estou recebendo aí dentro do meu Instagram, esse aqui é meu Instagram, tá, pessoal? Os feedbacks aí de todo mundo que está acompanhando a análise de fechamento aqui, falando que realmente está conseguindo aí pegar ou a abertura ou em cima de um nível de suporte ou abaixo de um nível de resistência, enfim, e conseguindo realizar essas operações. Então tem ajudado ali, até que hoje no gráfico de 30, no radar do mercado, eu mencionei que abria possibilidade de venda nesse sinal de topo aqui, né? E a maior chance era de vir buscar aqui a região do gap, e andou ali 1.200 pontos, né? Veio buscar aqui esse nível de preço. Lá no gráfico de 10 minutos, a gente estava ali na análise hoje no radar do mercado, quando realizou essa venda foi por volta ali das 11, foi exatamente esse candle aqui, ó. E aí eu falei que eu abriria realmente uma venda, stop aqui em cima, tentando pegar o que? Ali o fechamento do gap. Demorou um pouquinho, mas caminhou em direção ao gap, então saindo ali na posição vencedora, claro, com venda aqui a descoberto no mini índice, enfim. Por isso que eu estou dando esses detalhes aí para tentar ajudar da melhor maneira possível todos vocês.
Falando da Petrobras, no dia de hoje, alta de 2,08%, perdeu aqui a mínima do pregão de ontem, mas ainda se sustentando acima desse nível de suporte, que é essa região de fundo e essa lateralização anterior, basicamente aí nos R$ 31,83, tá? Ah, Kaique, amanhã superou aqui essa máxima, abre possibilidade de compra? Eu não compraria. Por quê? Porque quando eu olho para o gráfico semanal, gerou uma sinalização de correção. Então, mesmo que gere uma superação de máxima lá no gráfico diário, ainda não está claro que a Petrobras vai já iniciar um novo movimento de alta aqui, ou que inclusive essa própria semana já seja uma semana de alta, revertendo aqui toda essa queda apresentada. Pode acontecer? Pode, mas é o menos provável neste momento. Então essa superação de máxima não me agradaria aqui não, tá? Inclusive seria mais interessante se ficasse mais algum tempo aqui dentro desse movimento, buscando aqui essa região da média móvel um pouco mais abaixo, nos R$ 31, que seria o ter o que basicamente? Lá no gráfico semanal, pelo menos mais uma semana aqui de correção para na sequência ter aí um novo sinal de alta. Então eu ainda guardaria aí para alguma compra, seja no curto ou no médio prazo do papel. Falando da Vale, hein? A Vale que vinha sendo a queridinha de muitos aqui no dia de hoje. Hoje foi a escolhida para dar essa pancada aqui para baixo. Lembrando que ontem foi a Petrobras. Hoje caindo 4,39%, fechando aqui a região do gap anterior que havia sido deixada aí para trás. E não só isso, né? Eu havia mencionado que para quem estava posicionado no curto prazo, essa perda de mínima gerava um sinal de saída. Então, se alguém tiver seguido, né, a recomendação e saído da posição, teria guardado no bolso aí um lucro de 3,28% a mais, né, na operação. Enfim, agora vai aumentando a chance de poder ficar de maneira mais lateral aqui nos próximos dias, ou até mesmo acentuar um pouco mais essa queda, evita estar aqui a região da média móvel, tá? Esse sinal aqui tende a apresentar algo nesse sentido, tá? Também não fica claro aí que vai apresentar, perdão, um novo movimento de alta aqui já nos próximos dias. O que aumenta essa expectativa, é o que eu estava pensando e acabei já desenhando antes, seria basicamente amanhã já devolver esse forte candle de alta aqui, o que é menos provável também, tá? Não é impossível, mas é o menos provável neste momento. Então, o que aumentaria essa possibilidade seria algo nesse sentido aqui. Tá? Pelo semanal, não teve sinal de saída ainda, seria basicamente a perda da mínima aqui da semana passada nos R$ 97,06. Falando agora de Anin 3, é uma recomendação de venda enviada lá no aplicativo DV Invest. Ainda estamos posicionados nesse papel, na perda dessa mínima. Continua caminhando em direção ao nosso objetivo, teve uma nova perda de mínima, o que reforça aqui essa expectativa. Então continuamos posicionados. A segunda aqui é Raio 3, que no dia de hoje, essa sim apresentou aí boa valorização de 3,86%, enfraquecendo bastante aqui a nossa venda quando acionou a entrada aqui na posição vendida nessa perda de mínima, tá? Ainda não acionou o stop da operação, chegou muito próximo, tá? E esse retorno do preço para cima da média móvel, como eu mencionei, enfraquece bastante aqui essa operação na ponta vendedora. De qualquer maneira, continuaremos posicionados até que se encerre a posição aí atingindo o stop dessa operação, ou ainda que volte aí e acione o objetivo, tá? De qualquer maneira, assim que for finalizada, seja com ganho ou com perda, eu vou mostrar aqui para vocês, né, na nossa análise de fechamento. Falando de BPAC 11 no dia de hoje, apresentando aí leve alta de 1,91%. E aqui eu destaco uma possibilidade de compra numa nova superação de máxima aqui amanhã. Poxa, Kaique, mas você falou que não compraria a Petro e está bem parecida aí. Enfim, eu compraria por quê? Porque ainda temos uma tendência de alta, tá? Ainda temos uma tendência de alta aqui no papel. Considero aqui esse último fundo como mais relevante, tá? Então essa superação de máxima abriria essa possibilidade de compra. Poxa, Kaique, mas lá na Petrobras também está dentro de um processo de correção no gráfico semanal. Exato, mas a Petrobras é a primeira semana dentro dessa correção. E aqui na BPAC 11 nós já temos a segunda semana, né? Essa daqui foi a primeira e essa daqui a segunda semana já. Então podemos ter aqui uma semana em alta, tá? Podemos ter uma semana em alta. Então seria o que basicamente? Esse pedacinho aqui em alta, mas lá pelo diário eu já pego essa possível valorização toda aqui, ou seja, essa entrada aqui, tentando pegar a continuidade deste movimento até apareceu aí um aviso para todos vocês também. Enfim, é do meu monitor aqui. Então essa sinalização de alta abriria essa possibilidade de compra, superação dos 23,95, com stop aqui embaixo dos 22,76.
Falando agora de Lojas Renner, no dia de hoje apresentando boa valorização de 6,37%. E eu destaco aqui um ponto de atenção, tá, pessoal? Para quem ficou super tentado com a boa valorização e acabou abrindo uma compra aqui nessa aspiração de máxima, tomar cuidado, tá? Por quê? Porque a relação risco-retorno não é nada favorável aqui. Eu tenho um stop muito grande, eu tenho um stop aí de basicamente... Se pôr abaixo da mínima de hoje, eu tenho stop maior que 10%. Se colocar abaixo da mínima de ontem, eu tenho stop de 8%. Para uma resistência já da média móvel em 3,65 de retorno e o próximo fundo ali em 5,76. Ou seja, uma relação risco-retorno muito desfavorável. Ah, Kaique, mas é uma região aí de fundo duplo. Eu comprei isso daí porque é um fundo duplo, tá? Eu fiz essa leitura aqui e agora o papel só vai reverter. Pode até reverter, mas quando eu olho para o gráfico semanal, o viés aqui bem ruim mesmo, tá? Quando era para ter apresentado aí o movimento de alta, ele gerou o sinal de fundo aqui e ele reverteu, tá? Então assim, eu tomaria muito cuidado aí com essa posição, né? Se eu tivesse aberto realmente aí, eu não teria, né? Mas se eu tivesse aberto aqui, teria sido com pouquíssimo capital também. De qualquer maneira, deu continuidade aqui para quem entrou, tá, pessoal? Vai reposicionando stop a cada nova mínima ascendente, tá? Porque para reverter aqui a chance ainda é muito grande de voltar a gerar um novo sinal de baixa aí, por exemplo. Falando agora de BR Foods, no dia de hoje apresentando alta de 7%, essa sim daria para arriscar algo contra a tendência, então para quem abriu aqui essa aspiração de máxima, compra, né? Dá para tentar pegar um repique aqui. Pô, Kaique, mas a média móvel não está próxima também? Tá, mas quando a gente olha aqui, tem espaço, né, de 10%. Se eu coloco o stop aqui embaixo, estou falando de 5,9%, ou seja, uma relação risco-retorno quase de 2 para 1 aí. Então aqui sim eu tenho uma relação bem mais favorável do que a que eu mencionei de Lojas Renner, tá? Então para quem abriu essa compra, dá para tentar guardar aí mais 2 pregões aqui para depois reposicionar aí o stop acima de uma nova mínima aí ascendente, tá? E ir reposicionando a cada nova mínima apresentada. Tá, tentando pegar primeiramente o recuo do preço em direção à média nos 16,87, recuo não, né, repique. E depois disso tem aqui essa outra resistência que seria o gap ali nos R$18. Falando agora de GGBR4, no dia de hoje apresentando queda de 2,62%, e para quem estava comprado no curto prazo, depois de atingir essa região de resistência, ocorreu uma nova sinalização de correção, que foi esse sinal de topo, aumentando a probabilidade de uma nova correção aqui em direção à média móvel. Então sinal de saída para quem estava comprado no curto prazo e sinal de alerta para quem está interessado em compra de swing, tá? Porque se gerar essa correção aqui nos próximos dias e um novo sinal de alta acima da média, acima dessa região de suporte aí dos 27 e 20, abre possibilidade de compra. Então vale ficar de olho nesse papel aqui para os próximos dias. Corrigiu fraquinho, sem força aí de perder essa região de suporte mencionada, gerou sinal de alta, possibilidade de compra. Falando agora de GGBR4, já falei, IP3 no dia de hoje apresentando alta de 1,22%, e esse também seria um ponto de atenção, tá, pessoal? Por quê? Porque gerou uma sinalização positiva aqui, que foi um sinal de alta, né, depois de uma correção, mas eu tomaria cuidado aqui também. Por quê? Porque eu voltei para baixo da região da média móvel, tá? Algo que não acontecia aqui desde todo esse movimento de alta, e eu estou gerando um sinal de alta em cima da minha resistência. Então, para quem abriu aí essa compra, toma mais cuidado, tá? Posicionando o stop curtinho aqui embaixo da mínima do fundo nos R$ 31,42, tá? Até porque também no gráfico semanal teve um novo sinal de perda de mínima, tá? Então é o primeiro candle da correção. Kaique, mas esse no candle não foi de baixa? Foi, mas ele ainda estava dentro do movimento de alta. Olha o detalhe aqui nas mínimas ascendentes. Então este cara é o primeiro candle aqui, tecnicamente falando, da correção, tá bom? Então tomar esse cuidado aí, sem forçar muito a barra aí para cima na operação de curto prazo. Falando agora de Taesa, no gráfico diário teve uma nova perda de mínima aqui, apresentando queda de 1,11% e sinal de saída para quem estava comprado no curto prazo do papel. Tá? E agora para quem está interessado em compra, ficar de olho que também acionou um alerta aí de poder ter um novo sinal de alta mais para frente aí nos próximos dias. Então gerou sinal de fundo ascendente acima aqui da região da média móvel, abre possibilidade de compra tentando pegar aí a continuidade dessa tendência de alta, tá? Então ficar de olho aí. E reforçando, gerou sinal de saída. Kaique, não sair, uma nova perda de mínima amanhã, perdendo ali a região dos R$40, é mais uma sinalização. Falando agora de Aura 33, foi o pedido aí da Letícia e do Thiago. Eles pediram a Aura 33 e a Letícia também tinha pedido Disney, né?
Então, falando rapidamente aqui de Aura, que havia aberto ali dentro daquele forte gap de baixa, aí essa semana abriu forte, em cima de um forte gap de alta, fugindo aqui dessas regiões de resistência e a própria média móvel de 3 períodos. Para quem abriu uma compra aqui embaixo, quando apresentou aquele gap, por enquanto não teve sinal de saída, tá? Embora tenha pego aí já uma valorização de quase mais de 14%, ainda não teve sinal de saída, tá bom? Um primeiro sinal seria a perda da mínima do pregão de hoje, nos 47,70, a partir de amanhã. Então perdeu aqui essa mínima, seria uma possibilidade de sair, que gera novo sinal de topo descendente, próximo da região de resistência, que é a média móvel. Então tomaria esse cuidado aqui, tá? Só pegar uma água aqui, a garganta aqui, deu ruim. Pronto, agora sim. Falando de Disney, pedido aí também da Letícia. Disney, Letícia, tendência de baixa, tá? Se você estiver comprada, não vejo motivos, não vejo motivo de continuar, tá? Então amanhã, perdeu aqui a mínima do pregão de hoje nos 43,92, é sinal de saída. Ah não, Kaique, eu tô de fora, eu quero comprar. Bom, uma nova aspiração de máxima abriria essa possibilidade de compra, tentando pegar um repique, tá? Porque a tendência é de baixa, então a maior probabilidade de acontecer aí desse movimento é apenas um repique, tá bom? Se eu olho para o semanal, ainda existe a expectativa de poder dar sequência aí nesse movimento de baixa que já vem sendo apresentado. Então tomar esse cuidado aí, tá bom, Letícia? Relação risco-retorno aqui, 3,7% de prejuízo para uma possível valorização de 7%. Então vale aí o risco-retorno, né? Superação dessa máxima, tentando pegar o movimento de alta até aqui em cima. Quase aí 2-1. E por fim, IVVB11, tirando aqui a dúvida do Bruno, que ele falou o seguinte lá nos comentários no comentário de ontem. Ele falou: muito bom, parabéns DV Júnior, valeu. Como saber quando o S&P 500 deixou de só realizar lucro normal e passou a operar na ponta vendida? Isso vai depender muito, Bruno, de qual prazo você está falando primeiro, tá? Então, se você estiver falando de um curto prazo, e aí por isso que eu mencionei que pode funcionar para qualquer ativo também. Eu vou falar de VVB11, que é o correlacionado ao S&P que você mencionou, tá? Mas ó, veja só, aqui eu estou no gráfico diário do IVVB11, tá? O ativo vinha dentro de uma tendência de alta, deixa eu só confirmar aqui. Vinha dentro de uma tendência de alta e aí ele já começou a ficar mais fraco, e aí eu vou explicar o porquê. Porque esses movimentos de alta eles já não se distanciavam mais aí dos topos anteriores, igual aconteceu aqui atrás. Então já era um primeiro indício. E aí, quando ele perdeu um primeiro sinal de fundo, ele já anulou aquela tendência de alta. Aí ele vem e perde o segundo e o terceiro, poxa, aí já ligou um sinal de muito alerta, né? Porque aqui eu já tenho uma tendência de baixa estabelecida. Então aqui eu já parei de realizar lucro. Logo nessa primeira perda de mínima de fundo aqui, eu já parei de realizar lucro. Eu já comecei a tomar um sinal de alerta aqui. Aí eu perdi o meu segundo topo aqui, meu segundo fundo, rapaz, deu ruim. Aí agora eu fico atento ao quê? A um novo sinal de venda, tá? Só que esse movimento veio rasgando aqui para baixo. Então eu não consegui uma entrada em nenhum momento. Mas na sequência apresentou um repique, eu consegui entrar aqui. E aí eu nem tive stop aqui, né? Porque não superou a máxima ali do topo. Então deu sequência aqui no movimento. Agora de novo, testou uma região de resistência. Tá dando sequência no movimento. Então, no curto prazo aqui do IVVB11, ou seja, do S&P aí basicamente, tem aqui uma tendência já de baixa, onde eu posso operar na ponta vendida e não mais ter realização de lucro, tá? Diferente do longo prazo do papel. Então, veja que estamos no mesmo papel ainda, mas em um prazo operacional diferente. Aqui basicamente seria o primeiro indício, a perda da mínima deste fundo aqui nos 226 e 23, tá? Não teve ainda essa perda, deixa eu só confirmar. Não teve ainda essa perda, tá? Essa mínima aqui não atingiu aquela outra, tá? Pode vir aqui perder? Pode. E aí sim, eu já ficaria de olho no quê? Poxa, agora eu não estou tendo mais realização de lucro. Tá? Agora eu estou tendo várias operações vendidas aí em vários papéis, tá? Então qualquer repique de preço abre possibilidade de venda e aí eu começo a procurar a entrada onde? No semanal, apresentou repique de preço, testando a média móvel, testando o nível de resistência, topo, fundo anterior, eu abro posição vendida, aí eu começo a operar
a favor aí da tendência que vem sendo iniciada, tá? Então, basicamente seria uma nova perda de mínima aqui desse fundo para acarretar aí essa possibilidade de começar a operar na ponta vendedora. Fechado, Bruno? Espero que tenha ficado claro aí a sua dúvida, tá bom? Se não ficou, pode comentar que eu tento melhorar ainda mais aqui, né, a explicação para você. Prometo que eu dei o meu melhor aqui no que eu expliquei, mas se não ficou claro, pode até mandar aqui no meu Instagram também, se não ficou claro, que eu tento te ajudar de uma outra maneira, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado pela confiança aqui no meu trabalho, no trabalho aqui da DV Invest, tá? Mais uma vez, lembrando, nosso radar do mercado amanhã começa a partir das 11 horas da manhã. Antes disso, às 9h15, temos também ali o nosso Morning Call em vídeo, tá? Aqui no canal Invista com a DV, tá? Invista com a DV Invest, perdão. É um outro canal, em conjunto a esse canal, não é o mesmo, mas outro, onde eu e o Rodrigo, nosso analista-chefe fundamentalista, a gente faz um Morning Call ali de 10 a 15 minutos diariamente, tá? Iniciamos ontem, hoje fizemos aí pela segunda vez, amanhã estaremos mais uma vez ao vivo. Se você não souber, não encontrar o outro canal, manda uma mensagem aqui para mim também lá no Instagram, que eu mando para vocês o canal, tá bom? Um abraço, pessoal, e até amanhã.